Podemos começar por explicar, se é que sabemos explicar, como é que se define a doença de Alzheimer? Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu não sou médica, eu sou psicóloga. Portanto, nós somos psicólogos que temos uma especialização em neuropsicologia. E somos aqueles psicólogos que trabalham mais diretamente com especialidades como a neurologia e a psiquiatria, que são aquelas especialidades da área médica que estão mais envolvidas no diagnóstico e tratamento da doença de Alzheimer. E vamos perceber também como é que esta especialidade vai depois contribuir e ajudar, não é? Exatamente, no diagnóstico e no exatamente. Portanto, é uma área relativamente recente. Porque tem vindo a acompanhar um bocadinho o aumento destas doenças neurodegenerativas, o aumento da prevalência, e há necessidade de nos estendermos um bocadinho além das áreas médicas, não só no momento do processo de diagnóstico, mas também depois na monitorização e na gestão da sintomatologia do próprio doente e até da família, como disse muito bem há pouco, que é o segundo doente e é o doente muitas vezes silencioso, que não é tão considerado e que sofre imenso com esta doença que é devastadora, sim. Portanto, quando existe o diagnóstico de alguém, claro, essa família também é, digamos, afetada, não é? A família fica toda totalmente doente, exatamente. Geralmente o diagnóstico é feito nas consultas médicas de neurologia. Aí há sempre alguma suspeita que leva a pessoa a procurar algum tipo de ajuda e é muito importante aqui nós falarmos de quais é que são esses sinais, porque o diagnóstico precoce e identificação precoce é efetivamente o meio mais poderoso que nós temos hoje em dia de conseguir gerir os sintomas. Portanto, até à data ainda não há nenhuma intervenção que consiga retardar totalmente ou consiga curar esta doença. E então, quanto mais cedo a identificarmos e quanto mais cedo nós conseguirmos gerir a sintomatologia, melhor. Até há muito pouco tempo, eu acho que isso agora começa a ser um bocadinho desmistificado, havia aquela ideia que o idoso era a pessoa dependente, portanto, que teria alterações cognitivas que seriam expectáveis. Portanto, não esperávamos que um idoso, a partir de uma determinada idade, conseguisse fazer algumas coisas e hoje em dia sabemos que não é bem assim. Portanto, que há o que nós chamamos de envelhecimento normativo, que se espera desde logo que também traga aqui algumas limitações, mas estamos mais conscientes de que há alguns sinais que nos devem fazer soar um alerta de que já não estamos a falar de um envelhecimento normal e aí sim procurar especialidades que nos permitam dar uma ajuda para fazermos aqui um diagnóstico diferencial entre o que é um envelhecimento normativo e, por exemplo, um processo demencial. Até porque há mais informação e as pessoas também estão mais informadas, procuram todos esses critérios, essas ferramentas. E percebemos também que muitos desses sinais surgem muito antes da pessoa idosa, não é? Já nem sabemos bem o que é pessoa idosa, porque hoje em dia com 60, 65 já ninguém é idosa. Não. Mas de facto surgem muito antes, podem surgir muito antes. Há alguns estudos que dizem que os primeiros sinais do ponto de vista da patologia surgem cerca de 10 a 15 anos antes de nós termos um diagnóstico formal e que depois, durante esse tempo, vão começando a surgir algumas pistas que, estando mais ou menos atentos, nós conseguimos depois perceber que já fariam parte dessa fase precursora. Portanto, hoje em dia fala-se muito da demência de Alzheimer, fala-se também muito do déficit cognitivo ligeiro, que é, no fundo, uma fase que antecede a demência em si, portanto, em que a pessoa já não está naquilo que nós chamamos um envelhecimento saudável ou normativo, mas também ainda não está numa fase, já não tem ainda critérios para uma demência. E aqui nós vamos falar hoje da demência de Alzheimer, mas também deixar um bocadinho um alerta de que há outros tipos de demência que nem todas são do tipo Alzheimer, mas a verdade é essa, é que a demência de Alzheimer ou a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demências. E de facto existem muitos portugueses, não é? Sim. Com este diagnóstico, entre 120 a 140 mil. É um número muito expressivo. É um número, exatamente. Mas considera que haverá ainda muitos diagnósticos por fazer nesta área? Totalmente. Eu trabalho numa região com pessoas ainda pouco escolarizadas, portanto uma região mais rural, e nós, muitas vezes, as pessoas que nos chegam ao consultório vêm numa fase em que já não reconhecem, por exemplo, os familiares ou que já não conseguem de todo preparar uma refeição sozinhos, e os familiares achavam que isso era normal.
Portanto, achavam que era da pessoa ser idosa, portanto, era isso que eu falava há pouco. Há muito ainda esta ideia, ainda prevalece um bocadinho, principalmente nestes meios, de que a pessoa idosa, a pessoa depois de deixar o trabalho, depois de se reformar, ou até muitas delas nunca tiveram um trabalho ativo fora de casa, que a partir de uma determinada idade, portanto, já é esperado que elas não consigam fazer a refeição, que elas não consigam tomar os medicamentos sozinhos, que elas não consigam viajar de transportes públicos, e isso não pode acontecer. Portanto, num processo de envelhecimento que nós consideremos saudável, portanto, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma patologia associada, nós não podemos aceitar que a pessoa faça ou que não consiga ser autónoma a este nível. E é uma mensagem que eu acho que é muito importante se passar. Portanto, a pessoa mesmo idosa, mesmo com algumas limitações, isto é, claro que nós sabemos que, por exemplo, uma criança aprende as coisas, nós ainda nem terminamos de ensinar e ela já as aprendeu. Um idoso não estamos à espera que tenha essa facilidade. Portanto, maiores quantidades de informação nova, é sempre um bocadinho mais difícil de reter. No entanto, essa dificuldade não o deve impedir de fazer as tarefas diárias. Portanto, um idoso saudável deve manter a capacidade, portanto, à exceção de idosos que tenham limitações físicas, que impeçam do ponto de vista físico que façam essas atividades. Mas do ponto de vista cognitivo, a pessoa tem de estar bem para fazer essas coisas que fazia até então. Portanto, se era uma pessoa que conduzia, não vamos esperar que a pessoa deixe de ter capacidade de conduzir ou que se comece a confundir mais a conduzir. Se é uma pessoa que tomava os seus medicamentos todos sozinho, não vamos aceitar que de um momento para o outro os comece a confundir. Nem vamos aceitar, por exemplo, que a pessoa vá fazer umas compras e não consiga pagar com moedas pequenas. Portanto, que isso é uma coisa que acontece imenso. Nós começamos a perceber, por exemplo, nas farmácias, nas padarias, nas mercearias, que as pessoas chegam com notas grandes e dão sempre notas grandes para pagar. Isso é um sinal de alerta, porque a pessoa deixa de ter a capacidade, no fundo, de fazer aqueles trocos mais pequenos e então opta pelo que é mais confortável. Portanto, e foi-nos deixando aqui já alguns sinais, não é? Alguns deles até instalados quando a doença já está numa fase mais avançada. Mas numa fase mais precoce, não sei se 40, 50 anos já será possível detectar aqui alguns sinais de alarme. Que tipo de sintomas é que podem levar uma pessoa a pensar, ou o próprio familiar ou amigo, não é? Porque às vezes são os outros a dizer, calma, que tu não te lembras sempre de algo, ou estás sempre a esquecer, e se calhar é melhor consultar aqui um especialista. A doença de Alzheimer, a forma mais comum é a forma esporádica, que nós chamamos de início tardio, após os 65 anos. No entanto, cada vez mais nós começamos a contactar com pessoas muito mais jovens que têm o diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico muito bem fundamentado, porque nós sabemos que o diagnóstico em vida é sempre com base na probabilidade, num conjunto de indicadores, mas há pessoas mais jovens que efetivamente têm um conjunto de indicadores já muito robusto de que terão essa patologia. Esses sinais, pela experiência que eu tenho, e até falando aqui um bocadinho numa vertente mais da clínica, estão muito associados à questão da confusão. As pessoas, por exemplo, recordo-me de alguns casos de pessoas mais jovens a quem foi diagnosticado posteriormente a doença e os primeiros sinais que elas sentiam é, por exemplo, em contexto laboral, começarem a fazer muita confusão, não só com as coisas que já faziam, ou não tanto com as coisas que já faziam, mas quando lhes era pedido que elas fizessem coisas novas. Por exemplo, estou-me a lembrar de professores em que, com estas novas reformulações dos planos curriculares, era-lhes pedido que eles fizessem outro tipo de relatórios, outro tipo de abordagens, ou que se adaptassem a outras tecnologias, e isso começou a mostrar-se muito confuso para eles. Portanto, do ponto de vista da memória, até não teriam grandes alterações. E isso é uma grande preocupação, geralmente, e nem sempre os primeiros sinais estão relacionados com as questões da memória. Muitas vezes há outros sinais, por exemplo, estas dificuldades em planear, organizar novas tarefas
que são muito dependentes daquilo que nós chamamos as funções executivas, que são as funções superiores do nosso funcionamento cognitivo, portanto, são aquelas que coordenam todas as outras. Essas são as últimas a ser adquiridas. Portanto, há estudos que dizem que nós só conseguimos ter uma maturação do ponto de vista do funcionamento executivo por volta dos 20 e tal anos, e são as primeiras a ser perdidas, portanto, mesmo na questão do envelhecimento normativo. Quando estamos a falar de um envelhecimento patológico, neste caso da demência de Alzheimer, há bastantes estudos agora que mostram que também são das primeiras, portanto, às vezes, muito antes de nós termos as queixas de memória, começamos a perceber que a pessoa fica mais desorganizada e que tudo o que é novo, tudo que requer soluções novas e diferentes daquelas que as pessoas estavam habituadas a fazer, torna-se muito confuso. E aí o que é que acontece muitas vezes? Perdão. Aí muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa ou se vai distanciando das tarefas ou vai arranjando outras estratégias compensatórias para as fazer. Mas sem imaginar que está ali a começar um problema, imaginar, não é? Claro sim, sem imaginar. Muitas vezes nós temos quadros reativos, depressivos reativos, isto é, a pessoa começa-se a isolar, a não querer estar tanto naqueles contextos, porque aqueles contextos tornam-se muito exigentes para eles e então isolam-se mais e o que vai acontecendo muitas vezes é que temos aqui anos e anos em que estas pessoas são acompanhadas por quadros depressivos e depois mais tarde vamos perceber que essa depressão também tem aqui um caráter reativo e que foi no fundo uma estratégia, uma armadura que aquela pessoa conseguiu ter para conseguir que não fossem tão visíveis essas dificuldades. Isso acontece mais, principalmente nas pessoas mais escolarizadas, daí haver aquele mito que se perpetua um bocadinho que as pessoas mais escolarizadas não têm tanto, ou que a escolarização é um fator protetor para a doença de Alzheimer. Portanto, isso não é de todo verdade. Portanto, o que acontece é que as pessoas mais escolarizadas conseguem compensar até mais tarde os sinais da doença. Portanto, como têm mais estratégias, conseguem até mais tarde fazer com que os outros à volta deles não se... E eles próprios. Portanto, aqui às vezes não é um processo assim tão consciente quanto isso, mas conseguem camuflar e conseguem compensar porque têm muito mais estratégias que foram adquirindo ao longo da vida. Não é? Que são feitas de forma inconsciente, não é? Exatamente. E há outros sintomas que até se podem ir desvalorizando, como o esquecer algo, que não é tão comum numa fase inicial, mas pode ser depois, ao longo do tempo, um sintoma. Mas se temos que atuar de modo preventivo e se o diagnóstico em si só surge muito mais tarde, não é? Que tipo de tratamento ou acompanhamento é que essa pessoa deve ter? Porque a pessoa vai passar anos, então, sem perceber que está ali no início de uma doença, não é? Sim. Isso significa que o diagnóstico surge mais tarde e depois o tratamento também, ou o controle da doença, não é? Em primeiro lugar, eu acho que o que mais importante é mesmo o acompanhamento e a avaliação por um profissional especializado. Portanto, muitas vezes nós temos pessoas que vão sendo acompanhadas de uma forma esporádica ou vão ao centro de saúde, por exemplo, anualmente e vão apresentando essa queixa e que não acaba por não ser tão valorizada porque é muito nova. Portanto, e isso ainda acontece muito, a ideia de que, não vamos pensar nisso porque ainda é muito novo, então ainda trabalha, ainda tem a sua família. Não, isso não é uma situação que se ponha, não há essa hipótese. Mas, na verdade, quando nós depois, por exemplo, os profissionais da área da neuropsicologia fazem avaliações aprofundadas, percebem que essa pessoa já não tem um desempenho como seria de esperar, muitas vezes para a sua idade e para a sua escolaridade. Portanto, funciona sempre, as avaliações funcionam sempre neste registro. Portanto, cada pessoa vai ser avaliada e vai ser comparada com alguém que, do ponto de vista da idade e de escolaridade, lhe é similar, portanto, com um grupo de referência. E o que acontece é que muitas vezes a olho grosso, portanto, como se costuma dizer, nós não vamos perceber. E estas avaliações mais especializadas são importantes porque já nos dão uma medida, já são específicas e sensíveis o suficiente para poder perceber se estamos no que seria, portanto, num desempenho, se temos um desempenho que era o expectável ou se efetivamente já há ali
uma outra área onde já notamos que a pessoa já não tem o desempenho tão satisfatório. E quando nós fazemos isso, portanto, quando essa pessoa procura um profissional especializado que lhe dá ou que lhe identifica essa situação, há várias coisas que nós podemos fazer, portanto, nomeadamente controlar fatores de risco, fatores vasculares, questões de hipertensão arterial, tabagismo, alcoolismo, portanto, que nós sabemos que também são fatores de risco para o agravamento da patologia em si, mas também estratégias, nomeadamente de estimulação cognitiva. Claro que são importantes. Que são muito importantes, que muitas vezes, portanto, nós hoje cada vez mais falamos, e muito bem, da estimulação física e da importância do exercício físico, mas também é necessário começar agora a interiorizar, agora que eu acho que a parte física já está bem fundamentada e que as pessoas já começam a aderir cada vez mais, é importante também perceber que nós temos que implementar hábitos de estimulação cognitiva. Que também e acresce aqui o peso genético também, pode ser um fator de risco, não é? Sim, a questão genética é um fator de risco. Aquilo que nós costumamos sempre dizer aos familiares, porque essa é a preocupação. Portanto, totalmente esperado que isso aconteça e os familiares, quando vêm ter connosco, e já cheguei a ter familiares a quem avaliei o pai e a mãe, portanto, são pessoas que estão aterrorizadas e que acompanham todo o processo e que têm receio por eles, pelos filhos deles, não querem que passem por essa situação. Então a pergunta que nos fazem é muitas vezes essa, e muitas vezes até procuram tudo o que seja possível para avaliar o risco de um dia poderem ter a doença. E aquilo que nós explicamos é que o que nós podemos fazer é ir monitorizando, é ir fazendo estas avaliações até anualmente para monitorizar e perceber se há aqui algum declínio cognitivo, mas que a questão hereditária é um fator de risco como são outros. Eu explico sempre às pessoas isso, que nós termos um familiar que tenha a doença de Alzheimer acaba por acrescer um bocadinho a um bolo que depois, para o qual também contribuem outros fatores. Portanto, se a pessoa tem hipertensão arterial, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa tem outras patologias, portanto, tudo isso vai acrescendo e tornando o bolo maior. Portanto, não quer dizer que uma coisa sozinha... E aqui estamos a falar na maioria dos casos. Portanto, há casos em que, efetivamente, e são aqueles casos em que a doença surge mais precocemente, isto é, em pessoas mais jovens. Há casos familiares em que a questão hereditária, sim, é bastante premente. No entanto, na maioria dos casos, é um fator de risco, até porque nós temos muitas pessoas que têm, por exemplo, vários irmãos, e nós vamos perguntar a nível de pais, avós, e as pessoas dizem que não conhecem e não têm ideia de ninguém que tenha tido. Portanto, aí também há aqui um bocadinho um fator hereditário, mas também há o fator sorte e há o fator... Sem dúvida alguma. Como em todas é legítima, não é? Esta preocupação, totalmente, claro que sim. Totalmente. A nível, do ponto de vista emocional para as famílias, de facto, cria aqui um grande impacto, não é? Temos a pessoa que tem este diagnóstico, que tem que saber controlar a doença, adaptar-se também à doença, mas a família também tem que se adaptar. E tantas vezes sofre. Quase sempre. Tantos anos, não Quase é? sempre. Com alguém que tenha a doença de Alzheimer, alguém próximo. Aquilo que costumo dizer sempre é que a pessoa acompanha um envelhecimento. Claro. Isto é, a pessoa continua a olhar fisicamente para o familiar, portanto, o familiar fisicamente é o mesmo, Sim. O cabelo é o mesmo, os olhos são os mesmos, não tem uma perna torta, não tem um braço partido, não tem nada que lhe falte, não lhe caiu o cabelo, não ficou com nenhuma sequela física, mas depois não é a mesma pessoa. E pode ser até mais difícil de perceber. Talvez, por isso, não é? Há familiares para quem é mais difícil. Porque imensos casos. Há muito pouco tempo tive um senhor que, por exemplo, que era uma senhora bastante jovem também, e o marido saiu a meio da avaliação, não conseguiu sequer falar comigo 5 minutos. E porque dizia que não conseguia, continua a ser ela, continua a ser a minha esposa, a mesma pessoa que há um ano atrás eu tinha e que fazia tudo comigo, e agora não é ela. Repara, há um ano, não é? Há um ano. É pouquíssimo tempo. E agora não é ela. Portanto, e agora eu não consigo lidar com isto, porque
E aqui os filhos também sofrem bastante, porque sim. muitas vezes há aqui esta inversão dos papéis, de que tanto se fala, e os filhos passam a ter de tomar conta e a ter de ser eles quase os pais. Sim. Mas para o cônjuge também é muito difícil, porque foi uma vida partilhada e depois de um momento para o outro aquela pessoa deixa de ter, de manifestar da mesma forma, os mesmos sentimentos, o mesmo comportamento para com ele. E isso é muito difícil de lidar. E nós temos, eu costumo sempre dizer que há sempre uma família que adoece, não há uma pessoa que adoece. Claro. Há uma família que adoece, algumas famílias reorganizam-se, algumas famílias curam-se, muitas antes da pessoa partir, outras só depois. Por isso é que nós temos que focar a família, porque, e eu digo sempre isso aos familiares, que o que nós podemos fazer pela pessoa com a demência de Alzheimer já está a ser feito, mas agora é preciso vocês olharem para vocês e é preciso prepararem-se para o que vai acontecer. E as próprias famílias também têm que adotar ferramentas e estratégias para saber lidar com a doença. Começar por saber o que é o Alzheimer, não é? Ter certos cuidados, porque ouvimos todos os dias casos na comunicação social de alguém que fugiu e que tem Alzheimer, por exemplo. Portanto, eles também têm aqui que aprender muito sobre esta doença para depois saber atuar, não é? Sim. Aliás, a neuropsicologia acaba por ter um papel muito importante também aí. Eu costumo dizer que há sempre dois momentos. Há um momento em que nós fazemos as avaliações e que depois vão ser também integradas num conjunto de avaliações médicas e depois temos a segunda parte, em que nós, no fundo, devolvemos os resultados aos familiares e tentamos fazer uma espécie de psicoeducação, de lhes ensinar um bocadinho, porque o conhecimento é poder e o conhecimento acalma. E a pessoa que se senta à nossa frente, que nos diz todos os receios que tem, sabendo que não está a ser julgada e sabendo que, sabendo que não está a ser julgada e sabendo que nós percebemos aquilo que ela está a sentir, sabendo que nós lidamos todos os dias com isso e, portanto, nada do que ela nos vai dizer nos vai espantar assim demasiado. E depois depois de nós percebermos quais é que são os receios, nós doseamos, portanto, a informação que vamos dar, dependendo daquilo que a pessoa quer saber. Há pessoas que querem saber mais, há pessoas que querem saber menos. E ensinamos algumas estratégias para que a pessoa consiga melhorar a qualidade de vida do doente, mas também melhorar a qualidade de vida dela própria e do familiar. Nós temos, por exemplo, famílias que até à nossa frente, muitas vezes em consulta, fazem coisas, por exemplo, com a melhor das intenções, que dizem, então, mas não te lembras, pensa lá, eu vou ajudar. E eu digo-lhes sempre que não vale a pena, porque a única coisa que vamos conseguir é criar frustração e a frustração não esquece tão rápido. Sra. Doutora, devemos embarcar naquela memória que a pessoa apresenta no momento? Sim, porque aqui a questão é, nós temos que pensar que a pessoa, e aqui já estamos a falar em estadios mais avançados, portanto, em que a pessoa já não tem uma capacidade, ou tem uma capacidade de recuperação muito fraca, mas muitas vezes é uma questão, é aquilo que eu explico sempre aos familiares. Nós temos a pessoa que se vai esquecer rapidamente a informação. Será que vale a pena nós estarmos ali a contradizer, a criar frustração, para depois, passado um tempo, a pessoa já não se recordar? O que é que vai acontecer? A pessoa vai ficar frustrada, a pessoa vai ficar triste, porque muitas vezes vai ficar consciente de que está a falhar, que alguma coisa ali não está bem, e depois, passado um bocadinho, não se vai lembrar. E, portanto, no fundo, tivemos ali um processo ou um momento de tensão que não é bom para o doente e também não é bom para o familiar, no fundo, porque o familiar está ali quase a espicaçar, com a melhor das intenções, mas está ali quase a espicaçar uma memória que depois não consegue que ela seja recuperada. Muitas vezes até o doente até diz, até consegue chegar à informação, mas nós temos que pesar um bocadinho na balança e perceber se valeu a pena toda aquela tensão que nós criamos naquele momento. Porque, efetivamente, às vezes, uma parte muito difícil de nós lidarmos é a questão emocional e a questão da gestão das emoções. Há alguma agressividade que pode surgir e aí também temos que
proteger um bocadinho o doente e evitar. Portanto, às vezes não vale a pena. Agora, claro que quando o doente está a pôr em risco a vida dele ou a vida de outras pessoas, portanto, aí sim é preciso nós, até por contenção, não deixarmos que a pessoa agora faça aquilo ou saia de casa, aquilo que estava a dizer, muitos doentes que saem, claro que aí nós damos a indicação de esconder as chaves, várias estratégias que nós damos, porque há um problema há uma situação que é muito comum, que é a questão da condução, principalmente nos homens mais velhos. Portanto, quando lhes é sugerido que não conduzam, não gostam. Que alguém lhes diga o que não podem fazer. Alguns até aceitam muito bem. Andam com a carta de condução na mesma, sempre, na carteira. Isso acontece quase sempre. Mostram-nos a dizer, eu tenho aqui a carta, eu ainda posso conduzir, mas eu já não conduzo porque os meus filhos não querem. Depois há outros que reagem muito mal. E nós aí, claro que damos algumas dicas, de algumas estratégias que as pessoas podem utilizar, que passam desde coisas mais simples, como esconder as chaves de casa, as chaves do carro, desculpe, até coisas mais elaboradas, como algumas coisas que podem acontecer ao carro. Pronto. E aí, claro que não é o desejável, ninguém gosta de estar a enganar o familiar. Agora, se está a pôr em risco a vida dele, a vida e a segurança de outras pessoas, então aí temos de intervir. E requer aqui um nível muito grande de compreensão. Não só da família e depois da sociedade também. Tínhamos muito mais para falar sobre esta doença de Alzheimer, do ponto de vista também da sociedade, o que é que todos nós temos ainda muito para aprender e fazer também.